Momentos com Deus, um momento de reflexão para todos os dias. Janeiro 31. Tempo do fim. Daniel 12:04. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Era o final do século XVIII e o início do século XIX, e em diferentes partes do mundo surgiu um movimento simultâneo sobre um tema comum, que é a segunda vinda de Cristo com poder e glória. No Oriente Médio, um judeu chamado Joseph Wolff iniciou esta mensagem e, excepcionalmente, mesmo sem ter se encontrado na América do Sul, Dan Manuel Lacunza pregou o mesmo assunto. Além disso, como se isso não bastasse, nos Estados Unidos, o Sr. Diarmuid Miller, junto com um grupo de estudantes, pregou com grande intensidade sobre a vinda do Senhor. O que esses movimentos significam em todos os lugares da Terra? Indica que o tempo do fim começou. Esses temas não eram populares na era medieval ou na igreja primitiva. Eles não pregaram, porque não havia chegado a hora. Além disso, não era possível pregar anteriormente sobre o cumprimento da profecia, uma vez que ainda não haviam sido cumpridas. Por exemplo, não se poderia dizer que o sol escureceu nos tempos antigos, pois não ocorreu até o ano de 1780, e o mesmo com a lua que saiu vermelha como sangue. Mas depois desses eventos, era lógico poder pronunciar esse tipo de mensagem. Assim como a mensagem do primeiro advento de Cristo anunciou o reino de sua graça, a mensagem de seu segundo advento anuncia o reino de sua glória. A segunda mensagem, assim como a primeira, é baseada em profecias. As palavras do anjo a Daniel sobre os últimos dias serão entendidas no tempo do fim. Naquele tempo, muitos correrão para cá e para lá, e o conhecimento aumentará. Os ímpios farão o mal, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. O próprio Salvador anunciou sinais de sua vinda e disse: quando virdes estas coisas acontecendo, sabei que é chegado o reino de Deus. A profecia predisse que, no tempo do fim, a ciência aumentaria. Foi exatamente isso que aconteceu, pois antes do século XIX, nem ministros nem igrejas pregavam as profecias do livro de Daniel ou do Apocalipse. Seus significados não eram conhecidos, porém, somente no tempo do fim, essas coisas começaram a ser descobertas. As ciências proféticas aumentaram, porque Deus estava anunciando que sua vinda estava próxima. E nem é preciso dizer que a ciência tecnológica também aumentou, pois é um assunto conhecido por todos. O tempo do fim é marcado pelo aumento do conhecimento das coisas que estavam ocultas. Este período é o último que será vivido antes da volta do Senhor. Chegamos ao período predito nessas passagens. O tempo do fim chegou, as visões dos profetas foram abertas e suas solenes admoestações nos dizem que a vinda de nosso Senhor em glória está próxima. Temos a maioria das profecias bíblicas agora cumpridas. Já havia tribulação, quando o sistema papal governou a Europa nos séculos passados. Já houve um grande terremoto, quando Lisboa foi atingida por esse terremoto e vários países foram afetados. Em 1755, o dia escuro já passou. Quando em 1780 o sol não dava sua luz, e naquela mesma noite, a lua apareceu no céu vermelho. As estrelas já caíram quando em 1833 o leste dos Estados Unidos viu a chuva de meteoros mais intensa, que durou horas assustando as pessoas. Esses sinais já passaram. Só mais um pouco. E aquele que há de vir virá, e o seu povo dirá que este é o nosso Deus, por quem esperávamos, e ele nos salvará. Amém. Obrigado por ouvir este áudio. Convidamos você a compartilhar com seus contatos e visitar o site biblewell.com.